Paulo, na USP, na política, o professor Fernando Henrique Cardoso. Portanto, são 3 professores. Mas Paulo Freire sozinho tem mais títulos que Fernando Henrique e Darcy Ribeiro. E Paulo Freire, acho que sabe, é o patrono da educação brasileira, desde 2012. Olha que coisa. Por que isso? Porque alguns não sabem, assim como o Duque de Caxias é o patrono do Exército, o Tamandaré da Marinha, Paulo Freire é da educação brasileira. E Paulo Freire era uma pessoa absolutamente importante e, atenção, humilde. Humilde. Tão humilde que tinha uma coisa, chamava Paulo. Não sei se sabe, Paulo em latim significa pequeno. A expressão Paulo em latim significa pequeno. Olha aqui na minha mão, se você puder. Paulo Freire era um homem tão grande que ele sabia que era pequeno para poder crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande. A única maneira dela crescer é se ela baixar outra pessoa. Digo de novo. Gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela diminuir a outra pessoa. Você e eu só faremos falta se nós nos soubermos pequenos para poder crescer. Quem achar que grande já é, cada dia menor ficará. Deus vomitará os mornos, especialmente o morno que se acha grande. Olha que coisa. Aliás, a coisa mais marcante é que o contrário, você sabe, a virtude é a humildade, mas o vício é a arrogância. A pessoa arrogante é aquela que não tem humildade. Conhece gente arrogante? Gente arrogante, gente que acha que já sabe. Gente arrogante é aquela que diz o seguinte: tem 2 modos de fazer as coisas, o meu ou o errado, você escolha. Gente arrogante acha que ela é mais do que ela é. Cuidado! Por que a ecologia é uma coisa difícil entre nós? Porque nós somos um animal arrogante. Por exemplo, quando eu me mudei para São Paulo há 47 anos, quero dizer para quem mora aqui, São Paulo tinha, como tem até hoje, 2 rios imensos, o Tietê e o Pinheiros. Os 2 eram navegáveis. Os 2 rios eram navegáveis há quase 50 anos. Aliás, neles se pescava aos domingos. A raia olímpica da USP não era na lateral, era dentro do rio. Na beira do Tietê se instalaram vários clubes de regata. Entre eles o Corinthians, que era um clube de navegação. Por isso que ele tem como símbolo, obviamente, um timão de barco. Não seria pela equipe de futebol, né? E se você olha, aquela cidade que existiu foi sendo por nós, pouco a pouco, apodrecida. E agora eu vou contar uma coisa para você, que é pior. Nós nos acostumamos com o podre. Nós matamos esses 2 rios. Matamos. Hoje eles estão assassinados. O Pinheiros não tem mais alternativa do que a ciência conhece hoje. O Tietê ainda tem alguma alternativa. O Pinheiros não mais. Do que a ciência sabe até agora. Nós matamos os 2 rios, fedem. Eles são pútridos. E a gente tem saudade. Você está chegando em São Paulo, vindo pela Castelo Branco, entra na região do Rio Pinheiros, tem aquele fedor. Ah, graças a Deus estou chegando. Você vem pela do Tietê, aquele fete do rio, aquela coisa podre. Ainda bem, estou perto. No Rio de Janeiro, você pousa no Galeão, ali na Ilha do Governador, não tem um mangue podre em volta. Você assim, ainda bem que eu já estou chegando. Cuidado, nós nos acostumamos com o podre. E sentimos falta ou familiar. O podre na vida, o podre na família, o podre na política, o podre na escola, o podre na religião, o podre na empresa. Cuidado! Nós somos um animal que tem essa capacidade. E é claro, a grande questão de novo é qual é a nossa obra. E se você olha, e eu quero aproveitar esses teus 17 minutos de desespero ainda para pensar um pouco nessa direção. Olha que coisa, guarde comigo. Nós somos um animal arrogante. Por que a ecologia é difícil? Agora nós estamos sentindo o peso da ausência de água na nossa cidade. E não começamos ainda. Porque vários bairros já estão submetidos a um rodízio, a ausência, e algumas áreas ainda estão protegidas. Mas a gente só sente falta das coisas quando elas faltam. Até pouco tempo, aquilo que não faltava, não faltava. Quando falta, faz falta. Aí nós começamos a olhar a importância que isso tem. Até agora, tudo bem. Ah, sou só eu. Tem gente que fala assim, imagina, o que você faz com óleo de cozinha depois de usar? Ah,
jogo na pia, mas sou só eu e mais 11 milhões de pessoas. Como água e óleo não se misturam, você imagina. Como é que ela vai, numa da primeira chuva que der, como deu anteontem um pouquinho, vai para o bueiro, começa, aí a gente fica imaginando de onde vem as enchentes, né, de janeiro e fevereiro. Claro. Ah, não sou só eu, Bom, é isso? Um dos meus genros é alemão. Lá no Brasil há 6 anos, ele não consegue entender, não cabe na cabeça dele, como que nós usamos água pura para descarga no banheiro. Isto é, a água que está por nós usada na descarga é a mesma que está na pia. Você pode tomar, não for o fato de que está ali, está num vaso sanitário, que aliás é menos contaminado até do que uma pia, por conta do tipo de coisa que você lá deposita para limpeza. Se você quiser, você bebe aquela água. E eles não conseguem entender, porque como eles têm falta d'água, por que nós não recolhemos a água servida, que é a água usada para o banho, que ele vai sabonete, essas coisas, você guarda numa caixa de captação e usa na descarga. Por que nós usamos água limpa? Daqui a pouco nós vamos ter que pensar nisso. Como dizia o Guimarães Rosa, o sapo não pula com boniteza, pula com precisão. E nós somos um animal arrogante. Tão arrogante que a gente acha que é proprietário do planeta. E nós não somos. Nós somos apenas usuários compartilhantes. Aliás, antes de nós chegarmos aqui, a vida já existia. E se bobear, nós vamos embora e a vida continua. Ela não depende de nós, a vida ela é anterior a nós. Nós somos um animal tão arrogante, olha só, que a gente acha que é dono do planeta. Só para você ter uma ideia, para cada ser humano que há no planeta, existem 7 bilhões de insetos. Para cada um e cada uma que existe no planeta, existem 7 bilhões de insetos. Imagine se hoje à noite só os teus vêm te visitar. Ou liga para você e diz assim, qual é? Te manda um SMS. O que vocês estão fazendo com o nosso planeta? Vocês acham que vocês são proprietários dele? Não são. São só usuários compartilhantes. A vida não depende de vocês. Você já imaginou? Quem diria? Nós somos um animal tão arrogante que a gente esquece uma coisa. Quem foram os animais mais poderosos do que nós nesse planeta antes de nós? Dinossauros dominaram o planeta há 110 milhões de anos. 110 milhões de anos. Desapareceram há 65 milhões de anos. Mas dominaram por 110 milhões de anos. Nós estamos dominando há 40 mil anos e achando que podemos fazer qualquer coisa. Você já imaginou? Para a gente alcançar os dinossauros em termos de tempo de dominação, nos faltam apenas, então, somente 109 milhões e 960 mil anos. Para a gente empatar com os dinossauros. E onde eles estão hoje? Embaixo da terra. Um pouquinho no tanque do teu carro. O resto no pré-sal. Aí estão os seres mais poderosos por 110 milhões de anos. E nós, com 40 mil anos, empinamos o nariz. Aliás, nós somos um animal tão arrogante que, olha só, nem de animal a gente aceita ser chamado. Exceto o Edmundo, que foi um jogador de futebol. A maior parte rejeita isso. E eu, Cortella, gosto de fazer uma coisa de filósofo. Faço isso em hotel sempre que eu posso. Filósofo é igual o preso, você não tem o que pensar, fica pensando em fazer coisa. Eu faço isso sempre que posso em hotel. Fiz isso a semana passada em Curitiba, no Hotel Novo, eu não tinha ficado. Um hotel ótimo, muito bom. Entrei, fui para a recepção, fiz aquele que em português a gente chama de check-in. Aí peguei minhas coisas e fui para o quarto. Cheguei no quarto, fiz o que você faz em quarto de hotel. Você dá uma ojeitão no lugar, ficar do teu modo. A hora que eu terminei, fiz o que você faz, eu faço. Você começa a ler o que está em cima. Você lê folheto, preço de frigobar, essas coisas. Peguei minhas malas e voltei para a recepção. Cheguei lá, o rapaz falou, onde o senhor vai? Eu falei, vou embora. O senhor não gostou do hotel? Eu falei, ótimo hotel, parabéns, muito bom. Ué, então por que o senhor vai embora? Eu falei, eu não posso ficar aqui. O senhor está louco, por que o senhor não pode ficar? Eu falei, está no regulamento. Ele falou, o senhor está brincando. Eu falei, tá sim, pega aí o regulamento. Ele pegou, eu falei, lê aí, artigo 12. Ele leu, o hotel não admite a presença em suas dependências de animais de quaisquer espécies. Ele olhou para mim e falou assim, mas o senhor trouxe algum animal? Eu falei, não, filho, eu sou um animal. Ele falou, não, o senhor não é um animal. Eu falei, sou, e você também é um animal. Ele olhou e falou assim, não, mas o regulamento não fala de animal que nem a gente. Olha aqui na minha mão, se você puder. Há pessoas na vida que acham que tem gente e gente que nem é gente. Gente que vale menos. Mini gente, nano gente, sub gente. Gente que é menos por causa da cor da pele, do dinheiro que carrega.
da escolaridade que tem, do sotaque que usa, da religião que pratica. Gente, você vai ver isso agora, na eleição. Alguns políticos de cima do palanque fazendo esse gesto. Nós temos que levar a educação até o povo. Nós temos que levar a saúde até o povo. Aqui na nossa universidade, todas as pessoas são iguais. Aqui não criamos diferença, todos são iguais. Do reitor ao porteiro. Aqui não tem diferença, dos professores aos alunos. Até estagiário. Cuidado! Gente que nem a gente. Gente que vale menos. Essa pessoa que está assim pensa não se tornar importante. Isso é sério. Você pega, por exemplo, pessoas que acham que elas são menos por causa da cor da pele, da religião que pratica, do sotaque que usa, do cargo que ocupa, da escolaridade que tem. Você já imaginou um país como o nosso, em que há um crime chamado analfabetismo adulto, usar analfabeto como xingamento? Seu analfabeto. É um crime social ser analfabeto. É um absurdo. A 7ª economia do planeta ainda ter pessoas analfabetizadas. Algumas na nossa casa. Já pensou? Gente que na 7ª economia do planeta não é capaz de ler o lema da própria bandeira. 15 milhões de homens e mulheres com mais de 15 anos de idade não leem o lema da própria bandeira. Alguns estão na tua casa ou na minha, se bobear. A gente precisa prestar atenção. Como disse um dia a Madre Teresa de Calcutá, difícil é amar o próximo. Amar o que está longe é moleza. Ter pena da faixa de Gaza, ficar olhando os ucranianos, tudo bem, você não está lá. Duro é o próximo, que está ao teu lado, que sofre, que não tem comida, que está sem remédio, que tem moradia precária. Duro é amar o próximo. Claro. Você já imaginou? Analfabeto? Menos. Seu analfabeto? Às vezes trabalha na tua casa, na minha, uma mulher que é alfabetizada precariamente. Enquanto você está aqui na faculdade, na universidade, ela está lá, e alguém telefona, ela anota o recado do jeito que sabe. Às vezes teu filho é o meu, de 10 anos de idade, vê o recado, a hora que você chega e fala, amanhã, quando é que a Maria anotou o recado? E os dois dão risada aí do quê? Da miséria alheia? Já imaginou? Gente que parece que é menos por causa da cor da pele, do jeito do cabelo. Já imaginou? Durante anos, uma multinacional fez uma propaganda dizendo use band-aid operativo cor da pele. Cor da pele de quem? Uma sociedade que é multiétnica. Já foi comprar meia cor da pele? E shampoo? Tem shampoo para cabelos secos, cabelos oleosos e cabelos normais. Do ponto de vista filosófico ou científico, o que é o cabelo normal? É o que não é seco, como o dos afrodescendentes, nem oleoso como o dos índios e asiáticos. É o cabelo dos Cortella, dos europeus. O que é normal? Isso a filosofia tem que debater. Olha só, o Pedro, meu filho mais novo que eu mencionei, uma das avós dele é afrodescendente, ele herdou dela, não a cor da pele, mas um pouco do formato do nariz, do jeito do cabelo. Primeiro dia que ele voltou da escola, falou, pai, o que é cabelo ruim? Ele falou, o que é cabelo ruim? Eu falei, filho, não tem cabelo ruim, tem cabelo de todo tipo. Tem gente de cabelo crespo, cabelo seco, cabelo longo, cabelo curto, pouco cabelo, muito cabelo. Deus é inteligente, se cabelo fosse importante, disse eu, estava do lado de dentro da cabeça, não do lado de fora. Eu disse eu, e não nasceria no sovaco. Só que eu pude dizer a ele naquela idade. Claro. E eu falei, vou te contar uma coisa. Cuidado, não seja enganado. Quando alguém chama de cabelo de ruim, é porque ele é um cabelo enrolado. Mas eu vou contar para você uma coisa. Você sabe que esse cabelo enrolado foi o que salvou a humanidade na evolução. Você sabe que nós, você vai estudar isso um dia melhor, ele tinha 7 anos. Você sabe que nós, seres humanos, viemos todos do sul da África. E lá, nas savanas, onde nós vivíamos fora das grandes árvores, fora daquilo que é uma floresta, nós tínhamos que viver numa região descampada, com muito sol, alta insolação. Nós só sobrevivemos como espécie porque os nossos ancestrais tinham uma camada de 5 centímetros de cabelo enrolado, aerado, portanto, como um radiador, né, em que você mantinha frescor no cérebro, na caixa craniana. Fosse o nosso cabelo liso, nós tínhamos morrido, porque não tinha onde circular o ar. E aí você mantinha a refrigeração. Por isso, orgulhe-se do teu cabelo, ele salvou a humanidade.
Quando nós vamos subindo para a Europa, fica mais frio, lá ter o cabelo refrigerado seria uma desvantagem. Já ser liso para não ficar com ar gelado dentro. Já imaginou? Isso é ensinado como sendo um defeito. Menos. Opa, a vida é muito curta para ser pequena. Já pensou? Aliás, olha que coisa curiosa. Às vezes, qual é o nome que se dá em São Paulo a um trabalhador da construção civil? A um peão de obra? Baiano. E no Rio? Paraíba. Brasília, Goiânia. Opa! Você sabe que precisa cuidar do preconceito. Ele é uma maneira, inclusive, de não entender. A filosofia nos ajuda a bloquear alguns preconceitos ao nos fazer pensar. Por exemplo, se eu perguntar aqui agora, não vou perguntar, mas se eu perguntasse qual estado brasileiro é maior, Pernambuco ou Piauí, a tendência é dizer que Pernambuco é maior que Piauí. E não é. O estado do Piauí é maior que Pernambuco. É que na nossa cabeça, Pernambuco, Piauí. E o estado do Piauí é maior em território que o estado de Pernambuco. Olha o preconceito, como é que ele caminha entre nós. É forte isso. Quantas vezes chama uma pessoa negra de pessoa de cor? Eu tenho um colega na PUC São Paulo, que não está mais lá nem eu, que é o Farias, não sei se você conheceu, lá da teologia, antes da Rose, que está hoje na teologia da PUC, era o Farias. E o Farias, ele é negro, não só de ascendência, como de cor de pele. E um dia, minha sala tinha uma mesa comprida, umas duas dessas daqui. Um dia eu estava nessa ponta com uma pessoa e o Farias estava sozinho na outra ponta, só ele. Entrou uma pessoa na sala e falou assim, por favor, Farias, a pessoa que estava comigo virou e falou assim, que ele é professor de cor. É uma frase idiota. Você não identifica alguém que está sozinho, menos ainda pela cor da pele. Se fosse eu que estivesse sendo criado, por favor, cortela, ninguém diria aquele professor branco. Isso não muda nada. A questão é que ele, que é um homem muito inteligente, ouviu, saiu e até aqui e falou o seguinte, você me chamou de homem de cor, deixa eu te contar uma coisa, eu acho que você não entendeu na vida ainda. Eu nasci negro, quando cresci, continuei negro, quando eu vou à praia, negro permaneço, se eu tomar um susto, negro eu ficarei, se eu ficar doente, negro continuarei, se eu tomar uma pancada, negro permanecerei, e quando morrer, negro ainda serei. Você nasceu rodado, quando cresceu ficou branco, vai à praia fica vermelho, toma um susto fica amarelo, quando está doente fica verde, se tomar uma pancada fica roxo, e quando morrer vai ficar cinza. Quem que é o homem de cor? Você está batendo palma, sabe para quê? Às vezes a gente bate palma para despertar. Mas não despertar do sono da palestra, despertar a nossa distração. A gente se acostuma com o coda. A gente se acostuma com a ideia de achar que tem alguns que valem e outros valem menos. A gente se acostuma com a ideia de que algumas pessoas têm direito e outras não. Isto é, que a dignidade tem que ser privilégio e ela não pode ser privilégio. Nesta hora, quero aproveitar esses teus 5 minutos de desespero, antes de 20h45, e como eu disse antes, a gente abre a Liliana e coordena, às vezes alguém tem alguma questão, dúvida, ódio, trauma, aí 21 horas a gente para, e se alguém tiver algum livro, eu com alegria lá fora, assinarei, às vezes você quer tirar uma foto, eu não tenho nenhum incômodo que você faça, pode postar, eu sou exibido, gosto. É só ficar atrás de mim lá, enquanto eu estiver autografando, a gente faz, mas eu queria lembrar nesses 4 minutos e meio finais uma coisa que é importante. Se você não existisse, que falta faria? Eu quero fazer falta. Não quero ser importante sozinho, quero ser importante com outras e outros. Não quero fazer falta. Não quero ser esquecido. Aliás, uma parte de nós aqui, que é professor ou professora, sabe o quanto que a nossa profissão facilita não ser esquecido. Uma das coisas que quem dá aula aqui sabe, quem for dar um dia vai entender, é que nós somos, por exemplo, a única profissão que alguém atravessa a rua para te cumprimentar. Assim, professora, ninguém faz assim, padeiro, dentista. E para na tua frente e faz uma pergunta difícil, às vezes, professora, você lembra de mim? Às vezes a gente lembra, às vezes não. Tem gente que fala assim, uma coisa que é, professor, um dia você falou uma coisa que mudou minha vida. Oh, isso é forte. E você fica na pessoa. Tem gente que fala coisa pior, mas professor,
Preciso contar uma coisa, eu sabia que hoje eu sou professor por tua causa. Já imaginou quando você sai por aí engravidando homens e mulheres com o sonho de uma vida de importância coletiva, de dignidade, de capacidade de não ser menos? Pode até ser que a gente não vença sempre, mas como disse o Darcy Ribeiro, eu retomo, fracassei em tudo que tentei, minhas derrotas são minhas vitórias, detestaria estar no lugar de quem me venceu. Nesta hora, quero lembrar exatamente nessa direção. Num mundo de mudança e velocidade, é preciso que a gente preste atenção para não deixar de ser importante. E é claro, eu gosto muito de lembrar de um homem, queria citar 3 pessoas e fechar às 20h45, como precisa ser. Queria lembrar inicialmente de um grande professor, até os 30 anos de idade, um homem que nasceu naquilo que hoje é Áustria, uma parte da Áustria e Alemanha, um homem chamado Albert Schweitzer. Schweitzer foi músico, filósofo, teólogo, foi pastor. Schweitzer, quando tinha 30 anos de idade, era professor, mas ele achava que para ser importante ele tinha que ser mais. E aí ele decidiu fazer medicina. Com 30 anos de idade, ele fez o exame, entrou. E aos 37 anos de idade ele foi embora para a África, foi viver no Gabão. No Gabão. E passou meio século cuidando das pessoas lá. Meio século doando a vida lá. Aliás, ele é o Prêmio Nobel da Paz de 1952. E Schweitzer, quando morreu, inclusive aconteceu uma coisa magnífica. O corpo dele está sepultado na Europa, mas o coração está sepultado no Gabão. Que o povo do Gabão, quando ele morreu, pediu o coração dele para deixar naquela terra que ele ajudou. E Schweitzer tem uma frase para você, eu não esquecemos, ele dizia: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Olha só, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. O que não pode morrer? A esperança ativa, a capacidade de ir buscar, a capacidade de resistir ao apodrecimento do futuro, à esterilização dos nossos sonhos, à desertificação das nossas virtudes. Nesta hora, os 2 últimos, um homem especial, que nos ajuda, porque alguns dizem assim, mas Cortella, agora já é tarde, cautela. Há um grande brasileiro chamado Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho nenhuma crença reencarnacionista. Chico Xavier é um homem santo. Se eu tivesse alguma autoridade católica, eu o nomearia santo. Passou a vida cuidando da vida e doando a vida sem ter nada para ele. A tal ponto, tão discreto, que morreu no dia 30 de junho de 2002, no dia que o Brasil ganhou o Penta. Em que o país inteiro comemorava e ele saiu discretamente. Homem santo. Chico Xavier dizia, segundo os espíritas, você sabe disso, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Olha só, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um e qualquer uma pode começar agora a fazer um novo fim. Por isso, agora, às 20h45 na capital paulista, olha como trabalhar em rádio, quero citar Milor Fernandes, um homem que disse muitas coisas boas, mas 2 delas eu acho especiais. A primeira, disse um dia Milor, o importante é ter sem que o ter te tenha. O importante é ter sem que o ter te tenha, isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Não seja propriedade da tua propriedade. Mas a segunda vale para agora. Disse Milor um dia, isso serve para quem é da área de filosofia e para as outras, como um bom filósofo, ele disse, se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado, por isso pergunto eu, no auditório cheio de homens e mulheres inteligentes, alguma dúvida? A palavra está aberta, a porta está fechada, a diretora está olhando, a vice-reitora está presente. A palavra está aberta e vou passar a Lília agora que coordena, ou a Neide, uma das duas. Antes das 9 nós não saímos, então você tem alguma questão, ou você vai ficar aqui parado. Mas antes das 9 nós não saímos nem depois das 9. E aí, Lília, olha lá. Boa
noite a todos. Obrigado, professor, por dar aquela palestra. Primeira vez que eu vejo ao vivo e é um prazer muito grande. As outras vezes você me viu como eu estava. Pela televisão. Se é a primeira vez ao vivo, Pela televisão. algum centro espírita. Não, é diferente, né? É que eu não A queria energia, perder assim, olho no olho. Eu sempre tive essa preocupação em fazer o meu melhor, e inclusive eu costumo ter uma autocobrança assim, bem elevada, o que ocasionalmente resulta numa autoestima baixa, porque a cobrança pela perfeição é muito grande. A minha questão é, feito é melhor do que perfeito? Eu acho que a ideia de perfeição, você se lembra que a palavra em latim perfeito significa feito por completo, feito por inteiro. E nenhum de nós é perfeito. O único ser perfeito é o cadáver, porque ele não pode mais modificar-se. Por isso, claro, a perfeição, ela é um horizonte, ela não é um lugar onde você chega. A perfeição não é um lugar onde você chega e repousa. Se você tiver a perfeição como um lugar que você tem que chegar, você só sofre. Se você a tiver como um horizonte, é sinal de que é ela que te move. Eduardo Galeano, estupendo jornalista que escreveu um dia Veias Abertas da América Latina, que muita gente aqui leu, Galeano dizia uma coisa maravilhosa. Ele dizia, a minha utopia é o meu horizonte. E eu já entendi disso ele. Do meu horizonte, eu me aproximo 5 passos, ele se afasta 5 passos. Eu me aproximo 10 passos, ele se afasta 10 passos. Disse ele, já entendi. A finalidade do meu horizonte não é que eu chegue até ele, é me impedir de parar de caminhar. O horizonte serve para que eu não pare de caminhar. E no teu caso, como lembra você, acho que essa autoestima, ela será abalada de maneira mais forte se você tiver a perfeição como lugar onde você vai chegar. Mas se ela for o que te inspira, te entusiasma, te leva a buscar, sem dúvida, ela vai servir como um movimento e não como um paralisante, né, da tua própria história. Palavra aberta, porta fechada, chefe olhando, dou-lhe uma, senão vou aí em entrevista. Estou acostumado a fazer isso, dou-lhe 2, estou indo. Olha lá. Olha como é rápido, ó. Nada como professor para torturar a gente. Professor, Como é que você é chamado? William. William. Professor, é uma felicidade ouvi-lo. E a minha pergunta é assim, em suas palestras, você diz muito em religião, no cristianismo, no espiritismo, até onde o ateu entende o que você diz? De maneira geral, eu falo de religiosidade, poucas vezes eu falo de religião estrito sensu. De maneira geral, eu respondo, William, a religiosidade cristã em forma de religião, que é aquela que é mais usual entre nós. Dificilmente eu trabalharia, exceto em algumas regiões da cidade, sobre o shintoísmo, ou o budismo, ou mesmo o islamismo. Quando eu estou no Paraná, que é o meu estado, o islamismo entra com mais força, porque é um estado onde o número de islâmicos lá está. Agora, eu dificilmente deixo de falar em religiosidade. Não se sabe disso, não se mistura de maneira direta religiosidade com religião. Religiosidade é uma reverência à vida e ao sagrado. Religião é você organizar isso de maneira formal, isto é, estruturar. Tem muita gente nesta sala que tem religiosidade, mas não tem religião. Isto é, não frequenta um culto, não tem uma divindade específica, mas tem uma sensação e um desejo, né, de reverência àquilo que é o mistério da vida. Por outro lado, os ateus, entendidos como aqueles que não acreditam em Deus, há uma diferença entre alguém ser ateu e ele não ter religiosidade. Eu nunca conheci ninguém que não tivesse religiosidade. Eu conheço várias pessoas que não acreditam em Deus. Por exemplo, o budismo é uma religião que não tem Deus. Você poderia dizer que é uma religião ateia? Né? Não. Certo? Ela não tem uma divindade. Buda não é uma divindade. É entendido como sendo um humano iluminado. Né? Portanto, um santo. Mas ele não é uma divindade. Né? Desse ponto de vista, eu vou te indicar para você, Willis, se você nunca leu, um texto maravilhoso que existe em português. Um livro que é um diálogo estupendo entre um ateu de alto nível, que está vivo ainda, e um cardeal católico de estupenda capacidade que já morreu. Que é uma conversa entre Umberto Eco, o escritor italiano, um ateu de alta potência, e Dom Carlo Maria Marini, que foi um teólogo cardeal de Milano, e quando morreu era cardeal em Jerusalém. Pois bem, os dois dialogaram em torno de um tema que é esse que você trouxe para mim agora.
E eles deram um nome ao livro, que no Brasil foi publicado, acho que pela Record, um livro ótimo. O título do livro é Em que creem os que não creem. Em que creem os que não creem. E é um diálogo entre eles. Vale também, você dá uma lida, a gente comentava antes, o livro do Frei Beto com o Marcelo Gleiser, o físico, sobre ciência e fé, ou fé e religião, você lembra o nome certo? Eu não lembro. Diálogo, né? Ciência e fé, era esse? Acho que sim. E aí vale, porque você está olhando o ponto de vista da física e o ponto de vista da teologia. Mas vale. Mas pense nisso, um ateu não é alguém que necessariamente não tenha religiosidade. Eu prefiro, às vezes, alguém que seja cético do que se declarar ateu. O cético é aquele que diz, não posso dizer nem que sim, nem que não. E eu costumo dizer, Deus não é impossível, Deus é improvável. Eu digo, Deus é improvável, você não pode provar. A diferença entre ciência e fé é que ciência é ver para crer. E religião é crer para ver. Então são dois modos de ser humano. E vale. No livro Não Se Desespere, eu tenho um capítulo chamado Religião não é coisa de gente tonta. Por quê? Porque eu costumo dizer isso. Religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Você tem gente tonta em vários lugares. Na música, no rock, na filosofia, né, na Academia Brasileira de Letras. Palavra aberta, porta fechada. Olha lá, Lilian. Você estava com vergonha, esticou a mão devagarinho. A morrer de vergonha, não tem importância, você vai agora remunerar o símio, que é a maneira filosófica de dizer que você vai pagar o mico. E aí, como é que você é chamada? Qual o seu nome? Oi, eu sou Nancy. Nancy. Primeiro eu quero dizer assim que estou extremamente emocionada. Que bom. Porque gosto muito, muito. Você estava aqui com uma outra geração, né? É. E ele, vai sim, você falou que não viu Elis Regina, agora você está com ele aqui Elis pertinho. Regina morreu há mais de 20 anos, não é? Ah, mas tinha dado tempo de eu Tinha pela mesmo. bastante. Esse ano eu fui ver o musical sobre a vida dela, fiquei boca aberta. E aí ele, vai, fala. É assim, lá fora, na fila eu tinha comentado, né? Você assim tem uma tranquilidade, uma simpatia de falar em termos assim tão profundos e polêmicos, mas você fala com muita tranquilidade. E eu fico pensando assim, que geralmente esses temas, a pessoa quer defender e tem uma exaltação. Sempre que eu te vejo, eu não sinto isso, está muito tranquilo. Vamos supor, você está numa mesa de debate, vou usar um tema aborto. Aí você está sentado do lado de uma pessoa que tem uma opinião totalmente contrária à sua, e na sua vez você fala. Essa serenidade, isso. Sabe quem ensina isso, Nancy? Hegel, o filósofo alemão Hegel, do século XIX. Ele dizia, quem exagera o argumento prejudica a causa. Quem exagera o argumento prejudica a causa. Existe uma coisa necessária no debate filosófico, acadêmico, que é um pouco de serenidade. A ciência não avança na afirmação das certezas, mas na possibilidade da capacidade de trazer as dúvidas à tona. Claro que não existe ciência sem certezas, mas elas são provisórias. E toda pessoa exaltada, ela, além de tudo, ela é tola em relação a essa questão. Porque não é a exaltação e a voz alta que vai fazer com que ela pense assim. Mas eu não sou sempre assim, como você está dizendo. Dá para desenvolver Isso, eu pareço. Na mídia eu sou assim, né? Mas quando eu estou torcendo para o Santos, que é o meu time, eu ganho ares mais furiosos. Obrigada. Que bom. Palavra aberta, ainda cabe mais alguém. Onde lá? Onde está? Tem aqui 1, 2, 3, aí paramos. Viu, Lina? Quem são os 3? Fora ele, mais 2. Aí paramos. Pois não, como você é chamado? Francisco. Francisco. Acreditando que na minha obra eu permaneço, né? E quando eu me for, ela vai permanecer, algo de mim, é imortal, mas eu não estou mais ali. Onde eu estou? Há alguma reflexão nessa linha? Várias reflexões sobre elas. Eu acho que você pode fazer várias escolhas. Uma das possibilidades é dizer que você está nos outros, com a tua obra, com a tua ideia, com a tua moralidade. O outro pode dizer que tua carne ficou e você se reintegrou à tua fonte. Outro poderá dizer que você não está em lugar nenhum.
Aí é uma questão, de fato, de crença. Eu prefiro Manuel de Barros, grande poeta de Cuiabá, que vai fazer 100 anos de idade, e que é advogado também. Manuel de Barros diz, aos quase 100 anos, Francisco, ele diz: eu não estou indo em direção ao fim, estou indo em direção às origens. Essa é uma possibilidade. Penúltimo. Professor, boa noite. Olá. Muito obrigado pela Obrigado. magnífica palestra. Eu queria, na realidade, fazer um pedido, uma pergunta. Você falou dos 50, 75, né? A gente está desconstruindo aí, tá? Na verdade, a gente tem mais, quando já está nessa faixa de idade, a gente tem mais passado do que futuro. Né? E eu te admiro muito, eu ouço bastante as suas apresentações da CBN e tudo mais, e eu fico imaginando a quantidade de livros e coisas que você leu durante a vida, né, para ter esse capital de conhecimento espetacular. E a minha pergunta é a seguinte: como eu tenho mais passado do que futuro, né, e eu acabo ficando fã da filosofia vendo você falar, o que você aconselharia para alguém, assim como eu, para aprender um pouquinho mais da filosofia? Que você lesse 3 livros escritos por filósofos. Depois você vai poder ler outros. Mas tem 3 que você não pode não ler. Que eu acho que isso vai te ajudar a refletir sobre a vida, concorde ou não com eles. Fédon, do Platão, um diálogo platônico sobre a imortalidade da alma, que é sobre o sentido da própria existência. A Política, de Aristóteles, que é outra obra que fala sobre a importância da vida em sociedade, e que a finalidade da política é a felicidade, isto é, a eudaimonia, a vida feliz de todas e todos. E em terceiro lugar, né, uma coisa especial para ser lido, né, que é a obra do Discurso do Método, do Descartes. Um ajuda a pensar, o outro ajuda a ter sentido, o outro ajuda a não desistir. Né? Por isso essas 3 obras te ajudam. Mas se você quiser se inspirar, você tem boas coisas no nosso idioma. Maria Helena Chauí tem um livro que ajuda a percorrer um pouco isso, que é O Convite à Filosofia, que é uma obra mais didática, no sentido bom da palavra, e que auxilia, né, a pensar. Eu tenho um livro de filosofia para criança, que não é o teu caso, em que eu percorro a história do pensamento, chama-se O que é a Pergunta. O que é a Pergunta, que é um livro de filosofia até 16, 17 anos. Tem adulto que lê e gosta, porque eu conto a história do pensamento a partir de grandes questões. Aliás, nesse livro, a cada página, do lado a editora pôs o desenho do filósofo e o nome dele de batismo. E o Frei Leonardo Boff ficou bravo comigo porque eu pus o nome dele. Que Leonardo Boff é o nome religioso dele, mas ele se chama Genésio. Genésio Darcy. E ele falou: nunca ninguém disse isso. Eu falei: então, agora eu disse. Então, você fez um elogio a mim, claro, minha tarefa é ler, eu tenho 40 anos de docência. Isso não é só ler, é ouvir, prestar atenção, assistir, olhar, né? Mas é dessas coisas todas que a gente tem de ler e saber, tem que imaginar também que essa é a minha profissão. Quando alguém como você diz que admira que eu falo no rádio, na TV, mas essa é a minha profissão, isto é ler o tempo todo, né? Eu não tenho que cuidar de outras coisas, essa eu não trabalho, né? Então eu estou sossegado. E o último, Lili? Pois não. Muito bem, 21 horas e 2 minutos. Boa noite, professor. Eu me chamo Álvaro e a pergunta que eu refletia enquanto o senhor falava é essa questão do introduzir-se no estar no outro na vida seria um possível, se não o caminho para a felicidade que a gente tanto busca e que tantos filósofos pensavam? No livro O que a Vida me ensinou, isto é, Viver em Paz para Morrer em Paz, Álvaro, onde está a pergunta na capa, se você não existisse, que falta faria, ele é sobre amor, no caso, paixão, sentido e felicidade. E ali eu digo algo na qual eu acredito nesse livro. Felicidade não é um estado contínuo. Felicidade é uma ocorrência eventual. Você não tem a felicidade como uma coisa duradoura. A felicidade é uma circunstância que vem à tona em alguns momentos. Ela não é algo que você chega até ela. Mas uma das coisas que gera momentos de felicidade é a partilha.
Partilha. Você sabe, por exemplo, que uma mesa farta não é aquela que tem muita comida, é aquela que tem com quem se repartir. Uma mesa farta não é aquela que tem muita coisa em cima, é tem com quem se repartir. Quantas vezes na vida, Álvaro, que você ficou feliz de estar repartindo com alguém uma coca litro e um pastel? Certo? Claro, a partilha que gera, e nisso você tem toda a razão, é o caminhar em direção ao outro. Mas a felicidade, ela inclusive só é para nós importante porque nós não a temos de maneira contínua. Nós, seres humanos, só valorizamos as coisas pela carência. Por exemplo, um copo com água é uma delícia quando você está com sede. Mas se você tiver que fazer ultrassom de vias urinárias e tiver que tomar 10 copos de água, é um horror. Uma cerveja, para quem gosta, ela é gostosa até o terceiro copo. Depois você já vai no automático. Então isso vale demais, isto é, a carência. Nós só conseguimos fruir a felicidade porque nós não a temos de maneira contínua. Mas o caminho para que os momentos venham à tona é exatamente esse que você indicava, o da partilha. Por isso que eu no livro Educação, Escola e Docência escrevo partilha, porque essa é a atividade que a docência nos coloca. Agora, 21 horas e 5 minutos desta sexta-feira, eu agradeço imensamente tantos homens e tantas mulheres que nesta noite aqui acorreram e vieram para ouvir uma reflexão filosófica para a gente não ter uma vida automática, robótica, banal, fútil, inútil. E como eu disse, assim que for feito o encerramento, eu sairei e vou até o saguão. Não é mais? Não. Onde é? Que para não coincidir com o horário de intervalo, a gente vai fazer aqui mesmo. Tá bom, bem? ok. Aí nós vamos fazer uma fila por aqui, por favor. O professor vai sentar aqui e vai receber as pessoas e vai Tá bom. Então, eu assim terminado, sentar-me aqui, quem tiver algum livro, eu vi que tem a livraria, está ali fora ou ela também foi embora? Não? Tá ali. Então, tá bom. Aí, se alguém tiver lá fora ainda a fila do livro, e aí eu aqui com alegria, aí me organizo e eu farei. Vou passar para a professora Neide, que vai fazer aqui o encerramento, tal como fez aqui a abertura. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a presença de todos e quero agradecer pessoalmente ao professor aqui, filósofo, por ter vindo aqui partilhar conosco os seus conhecimentos, suas experiências, sua sabedoria, principalmente partilhar sua generosidade de estar aqui hoje conosco. Muito obrigada por ter vindo, obrigada, Lívia, pela sua ajuda e obrigada a todos vocês por terem participado. Boa noite. Eu tenho um dele, mas não sei se direito as coisas. Gente, olha pra mim que você vai e a gente marca um momento pra estar junto com a sua mãe e a gente se reúne. E a canção já existia, mas não precisava. Levava 3 horas pra chegar aqui, né? 3 horas em linha, fiz um monte de eu vi aquelas coisas. Tá bom. Obrigado, viu, pelo texto. Obrigado. Eu não abri ainda. Mas eu tenho aula. Vamos marcar. Eu acho que pra cá, mas onde que você vai para visitar? Vamos ver como vai ser. Estava preparado já, não tinha nada para fazer. Vamos tentar fazer. Mas e o próximo? Estamos fiquei feliz. Tchau. Prazer, Marta. Vamos pegar um livro, você faz questão. Tá comprando a esquina. É, né? Você quer? Obrigada.
Só um só, tira um só. Aí fica, pega o seu, pega o dele, não sei o quê. Tá sem não tem problema. Eu tirei daqui para facilitar. Eu tirei da capa. Ah, tá. Não vou ficar sem celular. Eu vou pedir.